Este espaço está aberto hoje para discutirmos mais uma vez a questão das armas no Brasil. Nós convidamos para debater esse assunto o advogado, professor universitário, que vai presidir a subcomissão de controle de armas e munições, que vai ser instalada na Câmara dos Deputados, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. E o deputado Abelardo Lupion, do DEM do Paraná, que é agropecuarista, empresário, e foi vice-presidente da Frente Parlamentar pelo Direito à Legítima Defesa na época do referendo sobre desarmamento em 2005. Nós vamos começar falando sobre fatos recentes acontecidos na capital do país que eu gostaria de lembrar. Nos últimos dias, um advogado discutindo com um coronel sobre precedência na entrada de elevador, foi agredido pelo coronel, fisicamente, subiu ao gabinete dele, trouxe uma arma, um revólver e deu um tiro na perna do coronel. E o outro fato aconteceu em Taguatinga, no Distrito Federal, em que dois homens discutiram porque um ofendeu a mulher do outro, um pegou uma chave de fenda e o matou com a chave de fenda. E um fato que chocou todo mundo, porque tem imagens, aconteceu em Campina Grande, Paraíba, em que um grupo de jovens perseguiu um travesti e o matou a facadas. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, já que eu usei esse argumento semana passada. O que é mais perigoso? São as armas ou o cérebro dos agressores? Bom, certamente quem mata não são as armas, são as pessoas. Mas as armas, dependendo do tipo de arma, são mais ou menos letais. Se a gente comparar a quantidade de pessoas mortas por chaves de fenda no Brasil com a quantidade de pessoas mortas por armas de fogo, a diferença é muito discrepante. É claro que mesmo uma arma branca, como uma faca, pode ser usada para matar uma pessoa também, como no caso do travesti, mas a letalidade das armas de fogo é muito superior. Por isso, é fundamental ter uma política diferente e dificultar ao máximo a disponibilidade e o acesso a essas armas, verificando se o Estatuto do Desarmamento está sendo cumprido no nosso país. Essa é que eu acho que é a primeira missão da subcomissão que eu propus e que a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados criou na semana passada. Antes de falarmos sobre a proposta do senador Sarney do plebiscito, eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor acha do Estatuto do Desarmamento que está em vigor, afinal. Bom, deixar bem claro que o Estatuto do Desarmamento foi feito a quatro mãos. Eu participei. Todos nós fizemos um Estatuto do Desarmamento dos mais duros do mundo. Porque uma pessoa para ter acesso à arma hoje tem que ter exame psicotécnico, tem que provar que precisa, tem que ter uma vida pregressa completamente ilibada. E será que na prática isso existe? Esse que é o grande problema. A lei existe. Agora, será que se cumpre a lei? Você veja, precisa ter mais de 25 anos, o que já é um absurdo, mas mais de 25 pela lei, anos. o porte é praticamente inacessível. Não, é impossível se tirar um porte hoje. É uma coisa para muito poucos para se tirar um porte. E quando se fez o Estatuto do Desarmamento, não é para ninguém andar armado, não. Pelo contrário, a punição é muito rigorosa. Nós fizemos para aquele que precisa ter uma arma em casa. Por que isso, Alexandre? Porque nós hoje vemos, eu tenho, por exemplo, na minha área rural, tem pessoas que estão a 100 quilômetros do primeiro policial. Como é que eu posso coibir esse cidadão que mora no sítio de ter uma arma para defender o seu patrimônio, a sua família, sabe? E a sua própria vida? Então, o que nós estamos discutindo é o seguinte, aquele que precisa, que não tem segurança pública, que está completamente falida hoje a nossa segurança pública no Brasil. Parece que foi essa a razão pela qual, a razão principal que deu quase 64% contra a proibição do comércio de armas no referendo, né? E daí a falta de segurança pública. Você vê hoje num jornal, está aqui. Cortes de gastos, Cortes de gastos, patrulhamento na PF nos rios de fronteira. Meu Deus. Então, quer dizer, como é que você vai fazer segurança pública quando, num dia que ficou sem policiamento nas fronteiras, entrou mais arma do que todas as armas que se vendem no Brasil? Um parênteses, a Polícia Federal está levando o tiro do outro lado da fronteira. Exatamente. Está levando o tiro de Farc e de instituição militar regular do outro lado da fronteira. Exatamente. Então, quer dizer, quando você faz corte de gastos numa coisa essencial como essa, eu não tenho inveja do deputado Molon, não. Porque vai ser muito difícil fazer essa missão que ele vai ter, é extremamente árdua. Porque o cumprimento do desarmamento passa também
entendeu? Pelas nossas fronteiras. Como é que nós vamos ter os nossos batalhões de fronteiras, dos nossos homens da Polícia Federal, que estão, como você disse, arriscando a vida, tá? Sem recursos para gasolina nos barcos? Quer dizer, isso, depois de ter uma chacina como houve no Rio de Janeiro, a comoção nacional, como é que vai acontecer isso? E sem apoio das autoridades, né? Deputado Molon, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do estatuto que está em vigor. O que mais que precisa ser feito? Bom, em primeiro lugar, o grande desafio é colocá-lo em prática, né? Quer dizer, que ele seja cumprido. Então, como todas as leis desse país, né? Porque é põe-se no papel e depois não acontece nada. É verdade, a lei é muito boa, a lei tem avanços muito importantes. Por isso, antes de falar na mudança da lei, o fundamental é garantir que essa lei que está em vigor e que foi fruto de um grande trabalho do Congresso Nacional, que ela seja cumprida. Como é que se faz com que o Executivo dê meios à execução da lei? Bom, em primeiro lugar, garantindo a integração dos bancos de dados da Polícia Federal, do Sinarme com o Sigma. Em segundo lugar, fazendo o Executivo cobrar também das empresas privadas. Sinarme e Sigma, só para esclarecer as pessoas que nos ouvem, são dois órgãos que têm cadastro, registro, controle das armas. Exatamente. O sistema de armas que é gerenciado pela Polícia Federal, o Sinarme, para armas civis, e o sistema gerenciado pelo Exército, que é para armas militares ou armas de uso restrito. E né? que inclui explosivos que são usados em pedreiras e que são tirados de lá para explodir cofre de caixa eletrônica. Exatamente. Então, em primeiro lugar, integrando esses bancos de dados. Em segundo lugar, garantindo uma mais rápida destruição de armas apreendidas e periciadas em processos criminais. Né? Essa destruição tem sido lenta, isso permite também o desvio de armas. Aumentando o controle sobre as armas dos agentes públicos, agentes de segurança pública, para evitar que essas armas sejam desviadas ou usadas para a prática de crimes. Quarto lugar, exigindo das empresas privadas, por exemplo, o cumprimento do registro da numeração das munições, verificando se as empresas estão cumprindo isso e, se não tiverem, exigir o cumprimento. Então, são uma série de passos que eu acho que é o primeiro desafio da Subcomissão de Controle de Armas e Munições para colocar o Estatuto do Desarmamento plenamente em vigor. Esse é o primeiro desafio. E, ao lado disso, é evidente que uma missão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara é colaborar para que o sistema de segurança pública do país seja cada vez mais efetivo, cada vez mais eficaz, para que as pessoas possam confiar cada vez mais na segurança pública e apostar menos em soluções privadas que acabam levando a muitas mortes. Sem dúvida nenhuma, isso passa também por um controle maior sobre as empresas de segurança privada, sobre o treinamento que elas oferecem, sobre a cautela das armas que elas têm registradas em seu nome, porque há também desvio de arma de empresa de segurança privada, não é apenas arma de serviço público de segurança que é desviada, também de empresa privada. Então, aumentar o controle sobre isso são medidas que estão em pleno acordo, que estão previstas na lei, mas que não vêm sendo cumpridas. Deputado Lupion, essa estimativa aí de 16 milhões de armas, quantas armas existem, afinal, no país? O senhor tem alguma segurança a respeito? Não, ninguém sabe. Todo dia entra arma nova no país. As nossas fronteiras são devassadas. Agentes da Polícia Federal me contam que entram caminhões de armas. Não, a arma entra todo dia. Isso é uma coisa. Nós temos muita fronteira, bem verdade. Nós temos uma fronteira enorme, né? Mas a culpa não é do tamanho da fronteira, a culpa é nossa. Não, a culpa é nossa. A nossa incompetência de guardá-la. Exatamente. Você veja bem o que o cidadão é obrigado a aguentar. Hoje, a gente vê prefeitura do interior, que são extremamente pobres. Hoje, a distribuição da renda no Brasil, dos impostos principalmente, ela prejudica muito mais a pequena prefeitura do que qualquer outro lugar. E a prefeitura é obrigada a criar a sua guarda municipal, que é mais um instrumento de pessoas despreparadas. Tá? Às vezes, coloca uma arma na mão deles. Às vezes é só um cabide de emprego para alguém, algum cabo eleitoral. Exatamente. Então, cada prefeito de cidade média já tem o seu exército particular. Mas tudo por quê? Por causa da falência do Sistema Nacional de Segurança Pública. Tá? Eu faço o seguinte exemplo, a terra do Molon. Hoje nós sabemos, o Rio de Janeiro recebe o royalty do petróleo a mais que qualquer outro estado. O meu estado, por exemplo, Paraná, não recebe nenhum tostão de royalty. Né? Agora, o Rio de Janeiro recebe 7 bilhões vai receber esse ano. É muito dinheiro. E eu vejo uma tragédia como a de Realengo, se tivesse uma patrulha escolar, uma policial, podia ser uma policial feminina, na frente da escola, ninguém se atreveria a entrar dentro da escola.
porque tem autoridade policial que está ali na porta. E ninguém venderia droga para nossas crianças também. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que cobrar é que o executivo coloque na frente de cada escola um policial. São 1.500, 2.000 crianças que tem ali, que ficam à mercê O que é uma do coisa tráfico terrível, de droga. né? A gente imaginar que Exatamente. a atividade mais importante de um país, que é a educação, tenha que ser policiada. Não, é né? policiada. E veja bem, às vezes no trânsito é importante, tem gente que não respeita a criança em trânsito, nas drogas é Hoje de importante. manhã um carro passou por cima de um pé de uma criança na saída de uma escola em São Paulo. Tá aí, ué. Todo dia a gente está vendo isso. E isso acontece no dia a dia. Então nós tínhamos que exigir isso. Como nós vamos fazer, eu não sei. Agora, isso é uma coisa que não é partidária, não é ideológica, não é nada. É uma questão de segurança pública. Nós temos que colocar na frente de cada escola um policial militar. É uma questão de um direito civil básico. Exatamente. Né? Que é o direito à vida, direito de... Exatamente. Alexandre, eu queria só fazer duas observações. Em primeiro lugar, apenas para a gente não misturar as discussões, a destinação dos royalties é uma destinação prevista para compensar danos ambientais e todas as consequências da exploração do petróleo no Rio de Janeiro. E é por isso que o Rio de Janeiro merece receber esses recursos e deve recebê-los para evitar e para, de alguma Agora, maneira... eu acho que o deputado Lupion estava sugerindo que acabasse também com a poluição da pólvora. Não, sem dúvida. Essa tem que ser enfrentada com recursos da segurança. E antes até de falar em guarda na porta de escola, quer dizer, há medidas até mais básicas de segurança dentro das escolas que, infelizmente, não estão sendo feitas e que podem ser melhoradas. Hoje, a secretária de Educação do município do Rio de Janeiro anunciou que as escolas vão passar a ter um inspetor por andar. Ora, isso já era para ser feito há muito tempo. Quer dizer, um inspetor na escola que o senhor estudou, na escola que eu estudei, que o senhor estudou, certamente havia um inspetor no seu andar. A gente chamava de bedelo, algo Pois assim. é, Era o sujeito que fiscalizava tudo, se evidente, estivesse errado. inclusive porque os professores, se um professor falta, fica doente, ele cuida da turma e ele evita, não é só uma tragédia, é claro que um inspetor ali não conseguiria impedir que o crime que foi praticado tivesse sido praticado, mas talvez dificultasse, atrapalhasse, chamasse socorro antes, e a gente vê o criminoso nas cenas lá em Realengo transitar pelo corredor e não haver ninguém no corredor. Isso é um detalhe que passou despercebido. A atitude suspeita de alguém não foi... Não foi interrompida por um funcionário da escola. Por um funcionário da escola que estaria ali para garantir até mesmo que evitar que um aluno agrida outro, porque o problema da violência nas escolas não é só o problema de alguém de fora da escola que entra nas escolas. Infelizmente, hoje há violência de alunos contra professores, de alunos contra alunos, e uma figura como essa pode evitar. E isso não tem sido feito. Então, tem medidas até mais básicas do que essa que precisam ser tomadas e tem influência na segurança. É verdade. Aqui na capital do país, nesta semana, uma escola teve que interromper as aulas porque alunos ameaçavam professores e até policiais do batalhão escolar. Tiveram que chamar o BOPE para a escola. Mas esse assunto a gente vai continuar logo depois do intervalo para os comerciais. Deputado Lupion, o senador José Sarney, imediatamente, no dia seguinte à tragédia da escola de Realengo, propôs um plebiscito para proibir o comércio de armas. E houve uma reação muito grande. Eu vejo a Folha de São Paulo, por exemplo, no site, fez uma pesquisa na internet, deu 75% contra a ideia do senador Sarney. É caso de plebiscito agora ou é caso de aperfeiçoar o estatuto? Ou de aplicar o estatuto? O senador Demóstenes Torres foi muito feliz. Ele disse que uma pesquisa que custaria muito pouco resolveria o mesmo problema do plebiscito. Tá? O que o senador Sarney foi muito infeliz nessa declaração. É a mesma coisa que você que for descobrir a mulher te traindo no sofá da sala, você pega e tira o sofá da sala. Quer dizer, não resolve absolutamente nada. Sim, aí seria o caso, aquele exemplo que eu dei no início, proibir chave de fenda, faca, etc. Exato. Né? O que nós temos que entender é o seguinte, hoje o custo de um plebiscito para o país, as últimas eleições custaram 1 bilhão e 50 milhões de reais aos cofres públicos e às empresas, como as empresas de televisão, que têm horário gratuito. Diretamente, custaria quase 500 milhões um plebiscito. Será que não seria mais inteligente nós usarmos esse recurso para fazer o controle do próprio Estatuto do Desarmamento? Para nós podermos dar a gasolina para
para a lancha do policial Se federal. é para fazer na beira plebiscito, então perguntar se o povo quer ou não uma lei de ficha limpa, né? Exatamente. Não, exatamente. É aquilo que nós começamos a conversar. A lei existe. Agora, o problema no Brasil é cumprir lei. Esse é o grande problema que nós temos. Então não adianta nada fazer demagogia. Essa demagogia, esse populismo exacerbado de algumas pessoas é que criam esse estado de comoção. Então nós não podemos, isso aqui é muito sério. Segurança pública é uma coisa muito séria para ser tratada dessa maneira, com propostas irresponsáveis. Então eu gostaria de deixar muito claro que nós vamos combater isso de todas as maneiras. Isso é ridículo nesse momento. Deputado Molon. Alexandre, eu, no referendo do desarmamento, eu votei pela proibição do comércio das armas. E se houver outro, eu vou votar novamente pela proibição. Mas eu também discordo da realização de um novo referendo por uma série de razões. Primeiro, que a população brasileira se pronunciou há pouco tempo sobre esse assunto. Segundo, que eu não acredito que a posição da população tenha majoritariamente mudado por causa dessa tragédia, embora, na minha opinião, essa tragédia seja mais um elemento que deveria fortalecer a proibição. Mas as tragédias vão se sucedendo e não acontece. Esse é que é o ponto. Então, eu discordo da realização do referendo, como, aliás, a Rede Desarma Brasil, também, que defende o desarmamento e que fez a campanha do sim no referendo passado, também se posicionou contrariamente ao referendo. Vamos trabalhar com seriedade para aplicar o Estatuto do Desarmamento. Vamos, em seguida, ver de que maneira podemos, depois dele colocado em prática, aperfeiçoá-lo. Ou seja, um realismo sem populismo. Exatamente, né? Com responsabilidades. E se em algum momento, mais à frente, se perceber que a posição da população brasileira mudou em relação a esse tema, ou o Congresso Nacional pode tomar uma decisão sobre isso, ou pode convocar um novo referendo se achar adequado. Mas não é o momento de se fazer isso. Me parece mais uma cortina de fumaça do que, de fato, enfrentar as causas do problema nesse momento. Essa questão da fronteira, da entrada de armas, e a gente está falando em fronteira, mas também entram, a gente sabe que entra também por água, né, pelo mar. Pois é, Alexandre, esse é um problema sério, sem dúvida, que precisa também ser enfrentado, mas a maioria das armas que têm sido apreendidas aqui no Brasil pelas polícias, elas são armas que têm sido comercializadas dentro do Brasil. Não são armas que são exportadas e depois voltam? Há também esse caso também existe, mas não é a maioria. A maioria de armas que foram comercializadas inicialmente legalmente dentro do Brasil, por exemplo, vamos pegar esse caso da tragédia lá de Realengo. As duas armas usadas pelo criminoso tinham origem legal. Uma estava num sítio que foi roubado há 17 anos e a gente não sabe de que maneira essa arma foi usada para praticar crimes ao longo de 17 anos. E a outra era de um segurança que vendeu para ele. Claro que o segurança vendeu ilegalmente, descumpriu o Estatuto do Desarmamento, mas ele comprou a arma legalmente. Então, a maioria dos casos no Brasil é de armas que foram comercializadas no país. Agora, deputado, as armas mais potentes, armas longas e automáticas, como a AK-47, a AR-15, M16, essas vêm de fora mesmo contrabandeadas, né? Essas vêm de fora, mas também são responsáveis pela menor parte dos crimes praticados com arma de fogo. A maior parte dos crimes praticados com arma de fogo também são crimes praticados com armas nacionais e curtas, revólveres ou pistolas. As balas perdidas que atingem escolas vêm de fuzis, né? Certamente não vêm de armas curtas. Certamente, é um problema que tem que ser enfrentado, não vamos negar isso, né? Mas não é a maior parte do problema, né? O principal são armas curtas, nacionais e vendidas no Brasil. Bom, enfim, o Estatuto, o senhor acha, deputado Lupion, que não precisa mudar o Estatuto em si, e sim a aplicação dele? O Estatuto, ele é extremamente rigoroso. O deputado Molon mesmo falou, há 17 anos essa arma foi comercializada. Nós temos que ver o seguinte, a partir do momento em que que o Estatuto começou a valer, o dono da loja que vendeu a arma também é responsabilizado. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, agora, desde que o Estatuto está valendo, a coisa começou a mudar. E também, veja bem, nós não somos contra a você fazer o desarmamento espontâneo. Voluntário. Como também tem uma lei de um deputado do Paraná. Paraná. As pessoas acham que só entregam arma velha. Não, muita gente entrega arma. É aquela história. Tem arma que está incomodando em casa.
É o problema da criança, isso, aquilo. A arma tem gente que tem a arma Sim, incomodando a gente não em casa. falou ainda, mas a quantidade de acidentes em casa com arma, entre Então, crianças, entre quem adolescentes, não é muito está grande. preparado para isso, eu acho que deve entregar a arma. Não pode ficar com essa arma em casa, sabe? Agora, o que nós, nesse momento, precisamos realmente fazer é apoiar essa entrega voluntária de armas para aqueles que se sentem incomodados com isso, né? E uma coisa muito importante, e isso aí, nesse momento, nós precisamos realmente jogar muito pesado nesse sentido, é quanto à questão de você fazer o apoio ao programa, mas não da maneira que está sendo feito. Agora, diz que vão entregar em igrejas, sabe? Em ONGs, nisso, destruir naquilo. imediatamente, com isso marretadas. Aí, vão pegar alguém com uma arma na mão, que é ilegal, o cara vai chegar e dizer, não, eu estou indo entregar a arma. Quer dizer, você descaracteriza um crime. Então, essa coisa tem que ser muito responsável na hora de entregar essa arma. Nós não podemos deixar que essa coisa seja dessa maneira. Vá para um oba-oba. Não, não pode, sabe? Porque isso aí realmente é importante Agora, que seja feito. Eu lembrei de um episódio que é hilariante, parece que, não sei se foi numa fazenda lá do Paraná que aconteceu. A mulher estava reclamando da munição em casa, o marido disse, não, então joga fora essa munição. Ela pegou 6 cartuchos do revólver e jogou no fogo, no fogão alheio. Foi um tiroteio na cozinha. Mas é isso, é um perigo, né? Arma e munição em casa, e sobretudo na mão de quem não entende, né? Quer dizer, essa senhora fez isso por falta de conhecimento, né? É isso que o deputado estava falando, né? Sim, esse menino, falta de preparo, né? Esse Wellington que comprou as armas, parece que foi pela internet, porque ele tentou, mas não conseguiu um instrutor de tiro. Mas não teve muita dificuldade. No revólver, um manejo simples, né? Qualquer pessoa. E tem uma coisa que está vigorando no Paraná hoje, que até um deputado federal do nossa bancada, o deputado Ratinho Júnior, fez uma lei e aprovou lá quando era deputado estadual, de você remunerar o policial que apreendeu a arma ilegal. A hora que ele trouxe a arma, você remunerar ele, você dá um prêmio para ele que buscou a arma, para incentivar. São ações simples, objetivas, que as coisas vão acontecendo. E daí vão procurar com muito mais afinco a arma. Ah, eu sei que fulano tem uma arma. Vai lá e pega essa arma está ilegal. Para encerrar, deputado Molon, nosso tempo se esgotou. Deveria se incentivar também mais ação para desarmar os bandidos, né? O que todo mundo reclama. Sem dúvida, e aí isso passa pelo sistema de segurança público, quer dizer, por um sistema que tem a capacidade, né, de fazer um policiamento que, de alguma maneira, reprima todo o tráfico de armas, né? De outro lado, também é preciso enfrentar a dificuldade que são os maus policiais, e é preciso dizer que há os bons também, mas há os maus policiais que apreendem armas e revendem essas armas, né? Muitos casos... Às vezes usam da farda para adquirir uma arma e revendê-la. Revender, né? não declaram que apreenderam as armas e as armas voltam a ser vendidas. Então, esse também é um outro problema, né? Os bandidos que usam farda. Esses também são, talvez, os piores. Né? Deputado Molon, muito obrigado. Deputado Lupion, muito obrigado também. E o importante, Alexandre, eu acho que para encerrar, é deixar muito claro, sabe? Nós não temos o direito de culpar a arma legal. E sim, nós temos que culpar aquela arma ilegal. Essa realmente nós temos que acabar de uma vez por todas. Mas, sobretudo, pegar quem usa arma exatamente. Contra os outros. Sem dúvida, exatamente. Muito obrigado e o Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.